Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, discorrendo sobre a IRB Brasil RE, que apresentou seus resultados para o primeiro trimestre de 2022. No ano de 2021, houve denúncias da companhia a respeito de fraudes em seus balanços. Desde então, a companhia vem passando por um processo de reestruturação, tendo apresentado resultados negativos em alguns trimestres, além de uma grande desvalorização nas suas ações. Será que com os resultados recentes estaria na hora de fazer investimento na companhia? Antes, porém, de responder essa pergunta, eu tenho um pedido especial para você. O vídeo de hoje é dedicado à solicitação de um dos nossos colaboradores, o Braz Rodrigues, que pediu para que fizéssemos um vídeo sobre a IRB Brasil, também pediu sobre a Cielo, porém é necessário uma compreensão aqui de que essas análises elas têm um certo grau aí de complexidade que a gente não consegue fazer de todas as companhias, mas na medida do possível a gente vem fazendo daqueles setores perenes e aqui no caso IRB Brasil faz parte desses setores que tem mais constância dentro do próprio mercado. A Cielo a gente pode avaliar aí em algum momento. Também a gente tem solicitações aqui para fazer da Gerdau e outras companhias desse segmento de commodities. Nós vamos analisando aí conforme a demanda e o tempo que nós temos para conversar sobre o assunto e talvez aí a gente coloque análise sobre todas essas companhias que houve solicitação a respeito de. Mas hoje vamos falar um pouco sobre a IRB, fazendo um vídeo rápido com alguns pontos que a gente achou interessante e não analisando como a gente tem feito com as outras companhias que fazem parte da nossa carteira. Então vamos aos dados. E para fazer esta apresentação nós nos utilizamos do release de resultados, da apresentação da teleconferência e das informações trimestrais do período. Importante aqui salientar essa evolução no lucro líquido do período, que saltou aqui 58%, embora até não tenha sido um lucro expressivo no primeiro trimestre de 2021, passando agora para 81 milhões no primeiro trimestre de 2022. Nós vamos utilizar esses valores aí para poder fazer a nossa planilha final e analisar com os dados fundamentalistas da companhia. Para você que é investidor, alguns dados que pode ser importante é o crescimento em 4% dos prêmios, com destaque no aumento de 19% aqui no Brasil. Então, quando comparado, ela tanto vende na América Latina quanto aqui no Brasil, os seus resseguros. Então, houve esse aumento de 4% no total e 19% no Brasil. Dos contratos da companhia, 86% em processo de renovação, o índice combinado aqui de 97% e normalizado de 83%. O índice combinado leva em conta o comissionamento, a sinistralidade e também as despesas gerais para fazer isso quando a gente trata do índice combinado normalizado. Então ele quanto menor, melhor. Aqui o que chama a atenção, não que seja de fato negativo, mas observe que a sinistralidade está agravada em 13 pontos percentuais. Isso aqui por conta dos efeitos climáticos, porque tem uma parte de resseguros do agro e tem também a questão do resseguro no segmento de vida, justamente por conta do período pandêmico que ainda tem alguns rescaldos, mas que houve um agravamento por causa da cepa da Omicron que aconteceu mais ou menos ali entre o final do ano passado e os 2 primeiros meses do ano de 2022. O crescimento do prêmio que falamos anteriormente, com um crescimento de 4%, aqui você consegue ter uma visualização um pouco melhor. Onde eu vou marcar aqui é o primeiro trimestre de 2022. Quando está em verde escuro, são prêmios emitidos no exterior. E aqui, quando está em verde claro, são prêmios emitidos no Brasil. Observe então que houve no exterior uma redução de 14%, mas esse crescimento de 19% no Brasil fez com que acontecesse essa digamos assim, compensação, passando de 1,9 bilhões em 2021, no primeiro trimestre, para mais de 2 bilhões no primeiro trimestre de 2022. Com relação à dinâmica do seguro do agro, houve uma explicação bem extensa da companhia, mas vou tirar alguma coisa mais sucinta aqui para encurtar esse vídeo. Você pode observar aqui
que o exercício de 2022 ele é afetado pelos contratos tanto de 2021 quanto de 2022, que é mais ou menos nessa intersecção que eu marquei aqui para você. O que acontece é que no exercício de 2021, segundo foi apontado na apresentação, houve a maior seca dos últimos 70 anos. Inclusive, até você que acompanha aqui o canal, quando a gente fala sobre as geradoras com base em fontes hídricas, então teve aquele problema da crise hídrica. Da mesma forma, isso aí refletiu dentro do agronegócio, onde teve então seguros que estavam para o ano de 2020, 2021 afetados e, por conseguinte, passando de 2021 para 2022, justamente nessa intersecção que eu marquei aqui, que são aqueles seguros ainda realizados para o final, né, praticamente do exercício de 2021, mas que, na verdade, o que acontece é que eles, à medida que vai andando, é quando eles vão sendo executados e as companhias são levadas a fazer as suas coberturas no caso da sinistralidade. Então, houve esse reflexo sobre os resultados de 2022 no primeiro trimestre. Isso tende a ser amenizado exatamente aqui a partir do período do segundo trimestre de 2022, segundo reportou a companhia. Isso aí a gente vai ter que acompanhar para ver se realmente tem algum efeito sobre isso, de modo que os resultados melhorem, isso aí de alguma forma reflita em proveito do acionista. E com relação ao impacto, veja, do período pandêmico, você pode observar aqui que em relação ao primeiro trimestre de 2021, houve um crescimento aqui significativo de 162% com relação à questão da sinistralidade, mas aqui a gente está vendo em valores, né? E você pode verificar que agora no primeiro trimestre de 2022, evidentemente para aqueles que são acionistas vão ser impactados conforme. Veja esta publicação aqui da companhia. Este foi um aviso feito aos acionistas no dia 11 de março de 2022. A companhia ela tinha em Assembleia Geral Ordinária do mês aqui de julho de 2020, então estabelecido o pagamento desses dividendos obrigatórios. No entanto, quando findo aqui o exercício de 31 de dezembro, veja que a gente está bem no período de transição, o que acontece é que esse valor que seria destinado foi absorvido por prejuízos apurados pela companhia em exercícios sociais posteriores. Então, veja o impacto que deu, de forma que, por conta disso, não houve pagamento aí de proventos que em Assembleia Geral Ordinária anterior havia sido definido. E conforme eu havia mencionado anteriormente, veja que o índice combinado, neste caso aqui o índice combinado ampliado, que envolve o índice de sinistralidade, que é este em verde mais escuro, o índice de comissionamento, o verde mais claro, e o índice de despesa administrativa, ele está em 83%, tendo uma redução aqui em relação ao primeiro trimestre de 2021, o que não deixa de ser pelo menos uma notícia razoável para o investidor. E agora vamos dar uma olhada aqui no fluxo de caixa, mas não aqui, nós vamos dar uma olhada nas informações trimestrais. Observe que aqui, no período, houve 18 milhões negativos no caixa líquido das atividades operacionais, ou seja, para que a companhia colocasse os seus produtos, seus serviços à venda, ela na verdade ela pagou por isso, né? Então ela teve um resultado negativo, mas se nós formos olhar para todo o exercício passado, veja que chegou a quase 1 bilhão aqui negativo, então até que parece ter um encolhimento aí nesses valores, onde nesses valores significa um encolhimento nesse prejuízo. No caixa líquido das atividades de investimento, veja que houve aqui ainda o positivo de 49 milhões, o que significa que a companhia teve que fazer resgates aí para os seus movimentos. Em compensação, todo o exercício passado ela chegou a retirar 1 bilhão. No caixa líquido das atividades de financiamento, que é a parte que nós gostamos que seja negativo, veja que está zero aqui, significa que não houve pagamento de proventos aí nesse primeiro trimestre e também não houve pagamento de dívidas. Mas uma questão interessante é que ao final lá do caixa da companhia, veja que tanto o saldo do caixa, equivalente caixa, ele passa de 38 milhões e 700 para 42 milhões e 400, então teve um crescimento do caixa da companhia. Então não tem nada de
demais nisso, mas o fato é que a companhia ainda continua ali dentro da sua parte operacional no prejuízo. E indo para a parte de perguntas e respostas da apresentação, teve uma aqui que me chamou a atenção e que eu gostaria de fazer alguns comentários. Nossa primeira pergunta foi gerada pela plataforma de webcast e foi seguida pela internet. A pergunta vem de Tesley Takahashi, que faz a seguinte pergunta: a companhia irá divulgar o Game Dance? Rafael, bom, sobre guidance, né? A gente, se não me engano, no primeiro TRI, ou segundo TRI de 20, né? Retirou projeções e informou que tão logo a diretoria executiva tivesse conforto sobre premissas, né, e projeções, e se isso fizesse sentido, a gente voltaria a apresentar, né? Avaliaria a conveniência ou não de voltar a apresentar. O que eu posso dizer é que essa posição continua mantida até o momento, né? A gente reitera nosso compromisso com a transparência perante todos os stakeholders, né, os acionistas, e vamos manter as pessoas informadas tão logo a gente tem informações relevantes a comportar. Nesse momento a gente não acha que faz sentido voltar a ter guidance. Então, para que seja elaborado um guidance, a direção entende que ela tem que ter um conforto sobre premissas e projeções. Então ela não consegue estabelecer ainda nem premissas nem projeções. Portanto, ela não consegue estabelecer um guidance. Neste momento, ela também não está confortável com relação aos seus resultados, por óbvio. E agora, trazendo os dados do balanço para a nossa planilha, onde a gente faz as nossas projeções e verifica como é que a gente pode interpretar a companhia. Então, observe aqui que, com a evolução das receitas de 2017 até 2021, houve um crescimento nas receitas aqui de 13,95%, crescimento médio ao longo desses anos, em média 13% ao ano. Então, a gente, com isso, tomando o resultado de receitas operacionais do ano passado de 7,9 bilhões, a gente poderia aqui calcular 9 bilhões para o exercício de 2022. No entanto, com a receita apurada, no primeiro trimestre, a receita operacional aqui no caso, o máximo que a gente vai conseguir, se ela se mantiver nesses patamares, é chegar a 6,7 bilhões em receitas operacionais. No ano de 2021, observe aqui, teve um prejuízo de 682 milhões. Pelo menos ele foi menor do que em 2020, que foi de 1,5 bilhões. Com isso, e com lucro líquido reportado de aproximadamente 81 milhões, nós projetamos aí para o longo do ano, se mantiver como aconteceu no primeiro trimestre, um lucro líquido aqui de 321 milhões. Como a companhia ela vai ficar dentro dos patamares do seu estatuto, então parece que o payout máximo aqui ela vai chegar de 25%. Para 25%, supondo que ela tenha aqui então, se mantenha, né, esse lucro líquido de 80 milhões, o máximo que se vai conseguir chegar para fins de proventos é de 6 centavos, sendo que a companhia tem 1,2 bilhão de ações no mercado. Mas é uma projeção extremamente conservadora, porque os resultados da companhia, embora eles não sejam consistentes, também não dá para dizer que são péssimos quando nós olhamos para o passado. Então a gente vê aí uma faixa de melhoria, né? Vê uma luz de melhoria. Para isso, nós temos aqui um preço sobre o valor patrimonial por ação da companhia em 0,98. É um indicativo de que a ação possa estar barato, até porque, veja que o patrimônio líquido da companhia ela fez uma evolução muito pouco significativa, que quase se manteve. Por outro lado, o preço da ação dividido pelo lucro por ação da companhia em 11,22. O que é uma melhora, você dá uma olhada aqui, em relação ao que nós projetamos no ano passado, que estava em menos 7, significa que ele teve prejuízo, por isso que deu aquele negativo. Como agora já deu uma melhorada, fechou no positivo, 11,22 significa que se você investir na companhia, para esse lucro que ela está tendo, você teria retorno aí em torno de 11 anos. E isso aqui me chamou a atenção. E já vou explicar para você por quê. Como ela está em fase de recuperação, pode ser que isso tenha, no andar da carruagem, uma recuperação interessante. Isso até faz com que a gente possa olhar para a IRB com um olhar mais distinto, se ela se mantiver nesta mesma batida que ela está atualmente. Se isso acontecer, dentro dessa projeção muito conservadora que nós fizemos, observe que ela chega aqui num dividend yield de 2,23, que é bem abaixo dos 6%. Mas é importante aqui que o dividend on cost da companhia, o dividendo em função do custo todo de operação, pode ser, e até o crescimento da ação, pode ser que isso aí tenha uma evolução bastante interessante. Então,
neste momento, para isso que foi apresentado, faz com que eu fique de olho. Porém, tem um outro lado aqui que você precisa ficar atento. No dia 13 de maio de 2022, ela comunicou a renúncia de conselheiro de administração, sendo que alguns dias antes, no dia 10 de maio, também tinha comunicado a renúncia de outro membro aqui do conselho de administração da companhia. São sinais que a gente precisa ver com algum cuidado, porque é como diz o ditado, né, quando os ratos começam a pular do barco. Mas também não quer dizer que seja algo que possa trazer uma preocupação significativa. O importante, me parece aqui, é que, então, se tem por esse lado um aspecto aqui que me chamou muita atenção em relação ao preço da ação dividido pelo lucro patrimonial por ação, também, por outro, tem essa questão do movimento dos seus conselheiros. Então a gente fica sempre com orelhas em pé e isso não nos coloca numa condição de segurança para que a gente possa fazer algum aporte aí do ponto de vista de uma carteira mais consistente. Talvez do ponto de vista de um papel para integrar a carteira, mas que tenha o apelo mais de, vamos dizer assim, oportunidade. Então, finalizando, não é um papel que eu, neste momento, colocaria na carteira. Embora teve um detalhe ali que realmente me chamou a atenção, eu prefiro esperar o andamento em direção ao segundo trimestre, olhando as demonstrações mensais da companhia e ver o quanto ela vai evoluindo. Aí sim, talvez possa considerar colocar na carteira, mas lembrando, como uma oportunidade, jamais uma ação que eu colocaria na carteira e que fizesse parte dela de fato para o longo prazo. Isso aqui, o que isso significa? Que se ocorrer de fazer investimento, será por valores muito pequenos, de forma que se a companhia não mostrar essa consistência, as perdas não sejam significativas. Então, portanto, esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero você tenha gostado. Mas antes de ir embora, eu tenho um pedido especial para você. Um grande abraço